Caro senador Paulo Paim, senadora Ângela Portela, senador Requião, nossos ouvintes da TV Senado, da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Essa semana toda, nós tratamos aqui, eu penso que não é desnecessário, ao contrário, voltar a referir, porque quando a sociedade nos pede, nos cobra, entre ontem e hoje, emissoras de rádio do meu estado, de várias partes do estado, de Quaraí, de Novo Hamburgo, de Soledade, de Passo Fundo, Porto Alegre hoje, querendo falar sobre a questão do voto aberto. Então, senador Paim, nós ontem falamos, e eu lembrei, fiz uma comparação entre o senhor, que há 25 anos trata dessa matéria, e o Nelson Carneiro, que ficou 40 anos defendendo o divórcio e conseguiu. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, foi essa a analogia que eu fiz ontem, há 25 anos, o senador Paim como deputado e depois como senador, pedindo que o voto seja aberto em todas as votações. A Câmara, depois de ter dado uma derrapada feia com a questão de manutenção do mandato do deputado Donadon, uma semana exata depois, por unanimidade, aprova uma PEC no segundo turno, prevendo, então, voto aberto para todas as votações, não só para a questão da cassação de mandato de colega, mas também para as demais circunstâncias, inclusive escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal e vetos presidenciais. Então, do 8 ao 80. Né? Do 8 ao 80. Talvez se tivesse cassado o mandato, como recomendaria a boa política, porque houve um julgamento em última instância, já não cabia mais nenhum recurso, já muito consolidada a condenação, então bastava confirmar a deliberação da Suprema Corte de Justiça do país. O presidente do Senado, talvez tenha as suas razões, o nosso senador Renan Calheiros, ontem me falava disso, de que a casa política precisa compor politicamente as questões. Mas há também um outro dado relevante a ser considerado, senador Paulo Paim, que diz respeito ao clamor da sociedade. Então, quando as emissoras do interior me telefonam me cobrando, será que passa o voto aberto para tudo? Há uma inquietação geral sobre isto. Então, eu penso que a matéria não pode, ela tem que ser cuidadosamente tratada e não pode frustrar a expectativa da sociedade para que isso seja o mais rapidamente possível definido e decidido. É evidente que quem esperou 25 anos não pode, num piscar de olhos ou num estalar de dedos, resolver a questão. Porém, não podemos também tergiversar sobre esta matéria, sob pena de sermos cobrados, como foram os deputados, em relação ao que aconteceu na semana passada com o caso do deputado Donadon. Então, nós não podemos, eu penso que o presidente Renan Calheiros terá a responsabilidade, terá lido hoje tudo que se escreveu e o mais que vai se escrever a respeito da necessidade de darmos uma resposta à sociedade. Como eu disse ontem, em 2 casos, pelo menos, eu tinha a questão da escolha do ministro Supremo, de ministro do Supremo e de vetos presidenciais. Que razão? O Supremo, o juiz, quem nós estamos elegendo aqui, amanhã vai ser um julgador, um juiz. Mas aí, nesse caso, também tem que raciocinar. Quem tem ficha limpa não pode temer a mostrar a cara na hora do julgamento. Então, tendo ficha limpa, não tem problema. E mesmo não tendo, temos que mostrar para a sociedade como é que nós estamos votando. Já em relação aos vetos presidenciais, também há uma pressão. Quem tem a caneta e o diário oficial na mão tem um poder muito grande sobre o senador, sobre o deputado, no caso dos estados, os governadores, sobre as suas bancadas estaduais, nas assembleias. Então, também, nesse aspecto, seria. Agora, nós votamos as matérias, digamos, dos taxistas aqui. Votamos aqui a questão dos taxistas para dar a eles o direito da herança, ser mantida
o serviço, a concessão do serviço para o filho, se em caso de morte do titular, ou para a mulher, ou para a filha, enfim, na linha de sucessão. A presidente vetou. Nós tomamos uma decisão soberana. E aí, na hora do veto, nós temos que ter coerência, temos que manter a decisão que tomamos aqui, derrubar este veto. Porque se nós aprovamos e mantemos o veto, nós estamos dizendo assim, nós erramos. Nós votamos uma coisa que não tínhamos muita convicção no que estávamos votando. É o meu raciocínio. Pode ser simplista demais, senador Paulo Paim, mas penso que a gente tem que mostrar cara para o eleitor, mostrar cara para a sociedade. Tanto no veto, quanto na questão da escolha de ministro do Supremo, em qualquer circunstância. Então, eu queria voltar ao assunto para dizer que Vossa Excelência, nesse aspecto, é o nosso Nelson Carneiro do século XXI. Me permita eu, sim, senador, rapidamente, só cumprimentar Vossa Excelência. Eu sempre soube que a sua posição não era outra, como está reafirmando agora, eu não tenho nenhuma dúvida, mas às vezes a questão do veto, né, que eles falam tanto, e Vossa Excelência já disse que tinha alguma dúvida, mas não tem mais. Eu estou na casa há 27 anos, não derrubamos nenhum veto no voto secreto. Para não dizer, alguém me diz, não, mas teve aquele do Rogers, né? Mas aquele todo nós abrimos o nosso voto, que tinha interesse em mostrar para os estados que nós estávamos votando como estado. Então, em resumo, nunca eu vi um veto ser derrubado. Por quê? Porque o voto é secreto, o camarada acende uma vela para Deus, uma para o diabo, ou oferece o voto para um e para outro, e voto que ele bem entende, e o veto é mantido. A questão das autoridades que eles falam, olha, a Suprema Corte Americana é eleita pelo voto direto do plenário do Senado, e nunca deu problema nenhum. O plenário do Senado americano elege pelo voto direto e aberto à Suprema Corte. O impeachment lá, me lembro do impeachment do Nixon. Tudo voto aberto. E teve uma outra votação de impeachment que ele foi absolvido, que ele se moveu com o caso da Mônica lá, estou lembrando do presidente. Clinton. O Clinton foi absolvido, inclusive pelos seus adversários, mas no voto aberto. Qual é o medo de votar aberto? Sinceramente, eu sei que os senadores pensam diferente, respeito quem pensa diferente, mas eu não vejo problema. Toda vez que eu votei aqui, eu abri meu voto. Como é que tu votou, pai? Eu votei assim. Apanhei algumas vezes, mas tudo bem, é consequência do meu voto. Apanhei, que eu digo, fui até criticado. Por isso que eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por trazer esse tema, e eu também entendo que o senador René Calheiros devia conversar com os senadores, com todos os líderes. Se a Câmara votou por unanimidade, o voto aberto em todas as situações, como é que o Senado agora, que já estava com a bandeira do voto aberto há muito tempo, que a CCJ votou por unanimidade 2 vezes, votou a PEC 50, que eu apresentei lá atrás, votou a PEC 20, que eu apresentei recentemente, e quando chega na hora de votar para valer, não era bem assim, vamos ver, vamos estudar. Aí não dá, daí eu mesmo fico meio, no mínimo, chateado. Mas parabéns a Vossa Excelência. Eu acho que nós temos que entrar nesse processo. Eu acho que o presidente do Senado faria muito bem se compusesse. Espero que ele tenha as razões políticas de defesa do parlamento para tomar uma decisão que preserve o interesse. Aliás, quando houve nós aqui este ano, votamos o ano passado, passa tão rápido, senador Paim, votamos a cassação do mandato do senador Demóstenes. O voto era secreto, mas eu fui abrir o voto que eu votaria. Eu disse, o meu voto é este, porque nós não estamos julgando uma pessoa, nós estamos aqui, as pessoas passam. Eu preciso defender a instituição que nós representamos. É essa a preocupação que se tem, né? Então a pessoa tem lá, mas isso é o nosso compromisso de representar a instituição que nós representamos. E então eu queria trazer de novo, porque hoje eu percebi que esse tema continua na ordem do dia. Esse tema continua pautando. E, até pela entrevista que concedi à Rádio Guaíba agora há pouco, também reforcei a convicção de que é preciso deixar muito clara a nossa posição, a sua já é super conhecida, a minha, do senador Simão também. Os 3 senadores do Rio Grande têm a mesma atitude em relação a essa matéria, então eu queria trazer o assunto aqui. E queria também lembrar, senador Paulo Paim, o senhor que presidiu a Comissão de Direitos Humanos, e lá eu também assisti uma audiência pública. Hoje é o Dia Nacional
Dia Nacional de Conscientização da Fibrose Cística, que é 5 de setembro. A fibrose cística, senador Paim, é uma doença grave e que traz sérias consequências ao portador dessa doença. É uma enfermidade genética que afeta principalmente o bom funcionamento das vias respiratórias e do sistema digestivo, levando à aquisição de diversas infecções. O portador de fibrose cística apresenta produção anômala de secreções que se tornam mais espessas e em maior quantidade que o normal. A doença decorre da transmissão do gene defeituoso do pai ou da mãe, ambos normalmente saudáveis, à criança por eles gerada. No Brasil, a expectativa de vida para os portadores de fibrose cística fica abaixo dos 20 anos de idade. Já em países desenvolvidos, ela costuma ficar entre 40 e os 60 anos. Essa diferença, mais que significativa, se explica pelo momento de identificação da doença. Na impossibilidade de curá-la, a realização do diagnóstico precoce é uma das medidas mais importantes em benefício dos seus portadores. Se a fibrose cística é detectada dos recém-nascidos, famoso teste do pezinho, antes da ocorrência de infecções mais graves, é possível obter resultados muito melhores com o tratamento adequado, ampliando as possibilidades de uma vida saudável e mais longa para os seus portadores. No entanto, sabemos que nem sempre as leis vingam em nosso país e as possibilidades de que o mesmo ocorra com uma portaria ministerial ainda são maiores. O fato é que a determinação do Ministério da Saúde de que o teste do pezinho passasse a identificar a ocorrência da fibrose cística só foi efetivamente implementada pelos 17 estados brasileiros, a saber, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, nosso estado, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. Nesse sentido, aproveito a oportunidade para aqui sublinhar o trabalho desenvolvido pelo senhor Sérgio Sampaio, presidente da Associação Brasileira de Assistência à Fibrose Cística, ABRAM, e Fernando Gomide, servidor desta casa e presidente da Associação Brasilense de Amparo ao Fibrocístico, bem como e especialmente a nossa conterrânea gaúcha, Elizabeth Baques, da Associação de Apoio aos Portadores de Fibrose Cística do Rio Grande do Sul. Todos esses líderes se destacam como grandes lideranças no nosso país na luta contra essa doença, principalmente por conhecerem de perto suas consequências, tendo familiares que convivem com a enfermidade. É de vital importância que a sociedade brasileira demonstre sua solidariedade às crianças que nascem com este mal, exigindo que seus governantes adotem o teste do pezinho ampliado, que inclui a fibrose cística. Os gestores e os demais profissionais da saúde, por estarem mais próximos do problema, também têm um importante papel a cumprir, tanto conscientizando a população, como cobrando das autoridades medidas que ampliem a proteção aos portadores da fibrose cística. Aliás, nesse Dia Nacional da Conscientização dessa doença, lá em Porto Alegre, senador Paulo Paim, os pais de portadores de fibrose cística pediram lá em Porto Alegre medicamentos para os seus filhos. Integrantes da Associação de Apoio a Portadores de Fibrose Cística do Rio Grande do Sul prometem realizar novas manifestações. O motivo, segundo a presidente Elizabeth Baques, seria a falta de medicamento para os pacientes dessa doença. Familiares dos portadores fizeram um protesto na última sexta-feira no mesmo local, exibindo faixas, balões pretos e nariz de palhaço. Estamos preocupados com o tratamento dos nossos filhos. Temos que nos movimentar para fazer a nossa parte como pais, disse Elizabeth, mãe do portador de fibrose cística, Mateus, de 21 anos. As vítimas de fibrose cística do Rio Grande do Sul possuem, desde 2001, por determinação judicial, direito a todo o tratamento garantido pela Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com a presidente da entidade, eles estão sem o medicamento essencial de uso diário, o antibiótico colimicina,
há pelo menos 2 meses. Então, o apelo que faço aqui é, em nome do senador Paim também, do senador Simão, é que as autoridades estaduais providenciem a oferta desse medicamento aos portadores da doença. O Dia Nacional da Conscientização da Fibrose Cística tem sido importante para levar ao público em geral o conhecimento do assunto e é fundamental que sejam adotadas medidas práticas e efetivas pelos governos estaduais, principalmente visando garantir esse diagnóstico precoce com o teste do pezinho ampliado, pois a luta dos portadores da doença e seus pais se prolonga por todos os dias do ano. Muito obrigada, senador Paulo Paim. Senadora Ana Amélia, meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.